Bom dia, pessoal. Vamos para a segunda atividade do mês de novembro, né? E nós vamos dar sequência aqui nessa parte de frações e números decimais. Aí no assunto é associação entre frações e números decimais a pontos na reta numérica e vice-versa. Então nós vamos relacionar frações e números decimais na reta numérica e números decimais e frações na reta numérica. Então, por exemplo, eu coloco na forma de fração e você pode representar na forma decimal, na reta numérica. Ou eu posso colocar na forma de número decimal e você representa na forma de fração, certo? Então, eu coloquei as letras A, B, C, D, E, F, alguns tem para representar esses pontos na reta numérica. Então, eu coloco na forma de fração e você pode representar na forma de número decimal. Ou eu coloco na forma decimal e você representa na forma de fração. Só que na reta você vai colocar apenas a letra, certo? A conversão você pode fazer antes, representar abaixo antes com relação ao número, certo? A sua conversão. Então está na fração, coloca na forma decimal. Ou se estiver na forma decimal, coloca na forma de fração. Agora na reta você coloca apenas o ponto ali correspondente entre um número inteiro e outro e a letra correspondente, certo? Então vamos aqui para as questões. E o outro pontinho é determinação do módulo ou do valor absoluto de um número racional. Então aqui nós temos, no primeiro quesito, eu tenho a representação, represente em uma mesma reta numérica os seguintes números. Podemos transformar a fração em número decimal e localizá-los na reta. Fazendo essa conversão de fração para número decimal, fica mais fácil de você identificar na reta, certo? Os que tem de número decimal para transformar em fração, você vai fazer isso também. Só que você pode observar o número decimal. Qual vai ser a posição dele na reta, certo? Mesmo que faça essa conversão para fração. Mas aí você vai observar esse número decimal na reta. Fica mais fácil de você identificar ele na reta numérica, certo? Então vamos aqui ao primeiro exemplo aqui. Vamos ver um exemplo aqui com esses números. Então nós vamos transformar ele para número decimal, para depois localizar o ponto na reta, certo? Então dividindo 1 por 5, eu vou ter 0,2. Eu dividindo 2 dividido por 7, vai dar esse número, 0, 2, 8, 5, 7, vai dar uma dízima, vai dar infinitas casas após a vírgula. Eu dividindo 3 por 5, dá 0,6, negativo, né? Eu dividindo 5 dividido por 8, vai dar menos 0,625. 625 milésimos, né? Aqui 6 décimos, 0,2857, aqui seria décimo de milésimo, mas só que aqui é infinito, e aqui 2 décimos. Então vamos representar esses números na reta. Então eu vou colocar a letra, certo? Eu observei aqui, fiz a conversão, aí eu vou observar a posição que ele vai estar aqui. Agora eu coloco apenas a letra maiúscula para representar esses pontos na reta. Então 0,2. Quem é 0,2? É maior do que 0 e é menor do que 1, né? Quando o numerador é menor do que o denominador, o número vai estar entre 0 e 1. Então 0,2 eu teria aqui, mais ou menos aqui, que seria A. É isso? O B, 0,2857. Seria bem próximo a esse aqui. Como aqui é 0,2, 0,28, aqui estaria ao lado dele aqui. Seria quem? O ponto B. Quem é o ponto C? 0,6.
o numerador é menor do que o denominador, então está entre 0 e 6. 0 e 1. Né? Como é negativo, 0,6. Então, é maior do que a metade. Passou da metade. Negativo. Né? Então, está entre 0 e menos 1. Então, aqui seria o ponto C. Coloco o pontinho e a letra maiúscula. Certo? E o D, 0,626. Coincidiu aqui deles serem bem próximos também, né? Quase que iguais aqui. Seria também o ponto D. Né? Digamos que eu tenha um ponto E e um ponto F aqui. Ponto E e um ponto F. Digamos que no ponto E eu tenha 15 dividido por 4. E no ponto F eu tenha menos 20 dividido por 6. Então vamos dividir 15 por 4. Vai dar 3,75. E 20 dividido por 6 vai dar 3,333. Vai dar uma dízima aqui. Negativo. É isso? Então vamos lá. Vamos ver a posição que esse ponto E vai ter. 3,75 é positivo. Então aqui é maior do que o 3. Passou da metade, 75. Né? Então no caso seria o 3 dividido em 4 partes. 0,25, 0,50, 0,75 e 4. Então aqui seria como dividindo de 3 para 4 em 4 partes. Seria aqui na 3/4 da parte. Onde está o ponto E. E o número negativo, você vem aqui para os números antes do zero. À esquerda do zero. Então, menos 3,333. Então, seria o 3 dividido de 3 para 4 em 3 partes. Então, seria mais ou menos aqui o ponto F. É isso? Que negativo está entre o 3 e o 4. 333, então seria como dividindo esse espaço em 3 partes. Né? Aqui, esse seria o outro e o próximo. Negativo, certo? Então, quando for na fração, você transforma para ir decimal, mas aqui, quando for representar o pontinho no gráfico, você coloca apenas a letra correspondente àquele número decimal, certo? Não vai colocar o número não, coloca apenas a letra correspondente. Quando você for fazer a reta, caso você não imprima, se você imprimir, você já faz aqui na reta mesmo, certo? Coloca os pontos e a letra maiúscula. Se você for fazer na mão, você faz a reta, mede o ponto 0, né? Que é o ponto de referência, aí mede de 1 em 1 centímetro para cá e de 1 em 1 para cá os negativos. Aí os negativos você coloca o sinal. Ou pode ser de 2 em 2 centímetros também. Agora, a distância que medir de um tem que ser de outro, certo? A mesma dimensão. Na questão 2, agora eu tenho número decimal e eu quero na forma de fração, certo? Só que eu faço para a forma de fração, mas eu não vou observar a fração. Eu observo o número decimal para eu representar ele aqui, a letra, certo? Como eu fiz aqui nesse primeiro, coloco o pontinho e a letra. Não vou colocar número não. Aí eu represento na reta esses pontos. Converto para fração, mas eu coloco apenas o ponto e a letra maiúscula. Aqui é só para a gente ter essa relação desses números. De fração para decimal ou de decimal para fração. De fração para decimal, nós já vimos, basta dividir o numerador pelo denominador. Agora nós vamos ver de decimal transformando em fração. Nesse segundo exemplo, nós temos de números decimais para transformar em fração, certo? Só que a gente vai representar na reta
coloca a letra e o pontinho correspondente. Então nós vamos fazer a conversão só para ter essa comparação entre número decimal e fração. Só que a gente pode observar o número decimal para representar na reta. Fica mais fácil de você identificar na reta numérica, certo? Convertendo aqui para número decimal para fração, convertendo aqui de número decimal para fração, eu tiro a vírgula, fica 45 sobre 10. Né? Basta tirar a vírgula, colocar o número e ver quantas casas tem após a vírgula. Aqui, na letra B, tirando a vírgula, fica 12 sobre 10, negativo. Né? Na letra C, digamos que eu tenha duas casas. Então vai ficar 3, 4, 3 sobre... Agora tem duas casas, 100. Na letra D, 2,1 fica 21 sobre 10. Então, se tem uma casa só, você tira a vírgula e coloca o número sobre 10. Né? Se forem duas casas, tira a vírgula e coloca o número sobre 100. Se for 3 casas após a vírgula, tira a vírgula e coloca o número sobre 1000. Agora vamos identificar esses números na reta numérica. O A, 45 décimos, 4,5. Então 4,5 é 4,5. Né? Então digamos que eu tenho aqui o 5. O próximo número aqui seria o 5. É isso na reta. Como eu quero 4,5, aqui vai ficar o ponto A. É isso? Aqui o ponto B, menos 1,2, que é 12 décimos. Menos 1,2. Então, é maior do que 1 e é menor do que 2. 1,2. Então, seria aqui de 1 para 2 dividido em 5 partes. Então, ficaria aqui mais ou menos o ponto B. Coloco o pontinho na reta e a letra maiúscula correspondente. Agora, menos 343 centésimos. Então, é maior do que 3,4. Está bem próximo da metade aqui. 3,5 seria a metade. Então, aqui, ponto C. E o ponto D, 2,1, 21 décimos. É maior do que 2 no início aqui. 2,1 seria aqui o 2 para o 3 dividido em 10 partes. Aí a primeira parte aqui corresponderia ao ponto D. Então, repetindo, você pode fazer, você for fazer a reta na mão, traça uma reta, colocar a origem, né? A referência que é o ponto 0, aí mede de 1 em 1 centímetro ou de 2 em 2 a distância. Para a esquerda os negativos também, coloca a mesma distância de 1 em 1 centímetro ou de 2 em 2. Né? E coloca os tracinhos e os números. Os negativos você coloca o sinal. Ou então, se você tiver imprimir a atividade, já vai estar a reta, aí você basta representar nela mesmo, tá certo? Então, nesse aqui você vai converter para fração, mas quando você for representar os pontos na reta, você pode observar o número decimal, entre que número vai estar, entre que número natural ele vai estar. Essa questão 3, dos números abaixo, qual deles tem maior módulo? Né? Então, o que é o módulo? O módulo é você vai considerar um número ou ele positivo ou negativo, ele em módulo ele vai ter o mesmo valor, só que sem o sinal. Né? Por exemplo, pode ser um número positivo ou um número negativo, um número decimal, uma fração, ele vai ter o mesmo valor em módulo, retirando o sinal. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, menos 3,5 em módulo vai ser 3,5. Se eu tenho uma fração,
3 sétimos negativo em módulo, então vai representar 3 sétimos. Então aqui você vai representar esses números em módulo, né? E ver qual deles tem o maior módulo, ou seja, qual desses números vai ser o maior. O número que for fração, você divide para ver qual o número decimal. Aí você compara, pode transformar todos em decimais, aí você vai comparar qual deles vai ser o número maior. Então ele pode ser positivo ou negativo, aqui em módulo, que seria a mesma distância que ele vai estar do zero, certo? Tanto ele positivo quanto negativo. Será a mesma distância que o número vai estar do zero. Então você pode transformar todos em números decimais e ver qual desses números decimais, qual é o maior. Os que forem frações, transforma em decimal. Aí você vai ver em módulo qual deles será o maior. Certo? Na questão 4, eu tenho, represente os números na reta numérica. Então aqui, esses números decimais e frações, né? Você pode observar o seguinte, você pode converter todos eles de decimal para fração, de fração para número decimal, que fica mais fácil de você identificar na reta. Aqui, menos 0,8. É mais fácil você identificar na reta do que 2/3. Então, quando for a fração, você pode dividir o numerador pelo denominador e você vai ver o número decimal correspondente, que vai estar entre um número natural e outro. Aí você coloca o ponto na reta e a letra. Não precisa colocar o número não. Coloca o ponto. 3 meios. Aí você vai ver onde é 3 meios. Pode transformar em número decimal. Aí localiza na reta entre que número vai estar. Coloca o pontinho na reta e a letra maiúscula correspondente. Nessa questão 5, faça o que se pede. Tem respondido na apostila, né? Tem respondido algumas questões com relação a isso aqui. 4 nonos. Aí eu quero saber o módulo de 4 nonos. 4,3 menos 9 quartos menos 2,18. Então, módulo, nós já vimos aqui, né? Tanto número inteiro, negativo ou positivo, quanto fração. Pode ser a fração positiva ou negativa também, certo? Então, o módulo é o número, é a distância que o número vai estar do zero, seja ele positivo ou negativo. Então, o módulo de um número negativo é ele positivo. O módulo de um número positivo é ele mesmo também positivo. Simétrico. O que é o simétrico? Simétrico é o oposto do número, certo? Então, eu tenho o simétrico de um número negativo. Então, por exemplo, eu tenho o simétrico de uma fração, 1/5. Então, o simétrico de menos 1/5 vai ser mais 1/5. Se eu tenho o simétrico de um número positivo, o simétrico desse número positivo será ele negativo, certo? Pode ser fração, pode ser número decimal. Quando o sinal for positivo, não é obrigatório você colocar, certo? Pode ser fração positiva, por exemplo. O número decimal positivo. Então, o simétrico dele vai ser ele negativo. Então, o simétrico de um negativo é um número positivo. Se for um número decimal, você coloca. Se for uma fração, coloca ela com sinal. Então, o simétrico de uma fração negativa é ela positiva. O simétrico de uma fração positiva é a fração negativa. Certo? Então, vamos lá ao sexto. Comparação entre números racionais positivos e negativos. Então, você vai comparar, colocar o sinal de maior que ou menor que, né? Maior que, menor que, nesses números. Então, você pode observar os números decimais, a parte inteira, a parte decimal, a parte centesimal, milesimal, e ver qual número é maior ou menor que o outro.
Na parte de frações, você vai fazer o mesmo. Nós podemos fazer a relação de equivalência, né? Por exemplo, vamos ver com números decimal primeiro. Aqui, 8,2 e 8,6. O 8 está igual. Aí aqui é um 2 e um 6. Então, esse aqui vai ser menor que. É isso? Se eu tenho aqui eu vou comparar a parte inteira, decimal, centesimal, tá igual, e a milesimal. Aqui é um 7 e um 3, então aqui vai ser maior que. Você vai comparando a parte inteira igual, a decimal, a centesimal. Aí a milesimal, 7 é maior do que 3, então esse número vai ser maior que esse aqui. É isso? Você vai comparando cada uma dessas partes. Aqui eu comparei a inteira e a decimal. Então aqui é menor que, 2 é menor do que 6. Então ficou menor que. Quando for uma fração, né, toda fração negativa ou todo número negativo é menor do que qualquer número positivo. Por exemplo, eu tenho 5 terços. Aí eu tenho outra fração. Aqui. 8 dozeavos, né? Essa fração aqui seria maior do que essa, mas como essa é negativa, né? 5 terços é negativo, então é menor do que essa fração inteira. A mesma coisa com números decimais, positivo e negativo. Aqui, 2,8 e menos 5,7. Então, 2,8 é maior que 5,7, porque 5,7 é negativo, certo? Se os números forem inteiros, forem positivos, você vai comparar a parte inteira, a parte decimal, centesimal, milesimal. Se for fração, você vai comparar essas frações. Por exemplo, você tem duas frações negativas. Aqui. Então, você vai ver qual é dessas frações a que está mais próxima do zero. Então, basta você dividir o numerador pelo denominador. Aqui vai dar 0,666, né? E aqui vai dar 0,2. Então, quem é que está mais próximo do zero? 0,2. Está mais próximo, é isso? Então, essa fração aqui vai ser menor que. Então, quando forem números decimais, frações, você pode dividir para transformar em número decimal. Aí você vai identificar, fica mais fácil de identificar qual número está mais próximo do zero. Se a primeira estiver mais próximo do zero, ela é maior que a outra. Se estiver mais distante do zero, como foi o caso aqui, 0,6 é menor do que 0,2. O 0,2 na reta está mais próximo do zero. Então ele é maior que. Então aqui essa primeira fração vai ser menor que a segunda. Aqui é a parte da apostila que está resolvida, né? Algumas conversões que eu já expliquei. A representação está na forma de fração, transformou para decimal. Fica mais fácil de você identificar na reta, não é isso? Aqui tem uma observação. Quando o numerador é menor que o denominador, o número estará sempre entre 0 e o 1. Então, se o numerador é menor que o denominador, como nesses três casos aqui, ó, todos os números vão ser menor do que 1, maior que 0 e menor que 1. Aqui outro exemplo. Agora eu tenho na forma de fração também, transformando para números decimais. E depois observando aqui na reta numérica entre que números estão
esses pontos na reta. Colocar a letra e aqui eu coloquei o tracinho, né? Mas você vai colocar, representar com um ponto. Tem outros exemplos aqui agora de número decimal para representar na forma de fração, né? O 0,7 tiro a vírgula, aqui é 0, elimina, fica 7 décimos, 1,4, 14 décimos, 2,3, 23 décimos, 1,5, 15 décimos. Aqui tinha duas casas após a vírgula, fica sobre 100. E observando o número, se ele é positivo ou negativo, certo? For negativo, tem que observar isso, que ele vai ficar à esquerda da reta. Aí foram representados esses pontos aqui na reta, de cada um deles com relação à representação decimal. Os que forem na forma de decimal para transformar em fração, mas quando você for representar na reta, você observa o número decimal, né? Aí aqui a representações diferentes de um mesmo número racional tem a mesma localização em uma reta. Então aqui eu tenho um número decimal menos uma fração, menos 1/2 e menos 5 décimos. Aqui foi multiplicado por 5, mas permanece a mesma fração que vai representar o meio, né? A metade. 4 quintos e 12 quinzeavos. Aqui foi multiplicado por 3, mas continua sendo frações equivalentes, né? Multiplicou o numerador e o denominador por o mesmo número. Então, mudou aqui o numerador e o denominador, mas permaneceu representando a mesma parte do todo. Se você dividir 4 por 5, dividindo 4 por 5, vai dar 0,8. Se dividir 12 por 15, vai dar o mesmo resultado também. E nessa outra parte aqui, que é valor absoluto ou módulo e números opostos ou simétricos. Então, o valor absoluto ou módulo de um número racional é a distância entre a origem e o ponto que representa esse número. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3,2, 3 meios, né? E 3 meios negativos. Então, aqui 3 meios, o simétrico dele é esse aqui, né? E o simétrico de menos 3 meios é 3 meios positivos. Positivo. Aqui eu tenho um exemplo. Menos 1/2, o simétrico dele, o módulo dele é 1/2. 3 quintos, o módulo de 3 quintos, 3 quintos. 3,2, o módulo dele. Menos 8,5, o módulo é 8,5. Então é a mesma distância que eles vão estar do zero, certo? Então vai ser o mesmo número. Se ele for negativo, é o mesmo número positivo. Se ele for positivo, vai ser ele mesmo positivo também. No caso de números opostos ou simétricos, são os números de sinais diferentes com iguais distâncias dos pontos que os representam até a origem. Então, o oposto simétrico, o oposto de 1/2 positivo é ele negativo. São simétricos. 3 quintos positivo, o oposto dele, o simétrico dele é menos 3 quintos. Menos 2,5 e 2,5 são simétricos. Então, o simétrico de um número positivo é ele negativo. O simétrico de um número negativo é o próprio número positivo. Aqui o módulo de 1/2, que é igual a menos 1/2, e módulo que é igual a 1/2. O módulo de 3 quintos é igual a 3 quintos em módulo negativo, que é igual a 3 quintos. 2,5 em módulo, menos 2,5 em módulo e 2,5. Temos aqui abaixo um exercício resolvido, né? Faça o que se pede. Então, o módulo de 8 meios, negativo é 8 meios. De 3 quintos, 3 quintos. O simétrico de menos 2,3 é 2,3, que é o oposto a ele, que está a mesma distância dele, só que com o sinal trocado. Aqui é menos, aqui é positivo.
Simétrico de 4,7 positivo vai ser ele negativo. O simétrico de menos 101 inteiro e 1 décimo é 101,1 positivo. No segundo aqui, calcule a distância entre 3 quintos e 0. Então vai ser 3 quintos. Menos 2 quintos e 0. 2 quintos. 8,9 e 0. 8,9. Menos 5,7 e 0. 5,7. Que é a distância que vai estar dele para o zero. Então vai ser a mesma distância. Seja um número positivo ou seja ele negativo, eles vão estar à mesma distância do zero. É isso? Aí seria, por exemplo, o módulo dele, que é a mesma distância que ele vai estar do zero. E esse último aqui que tem na atividade é a comparação de números racionais, né? Comparando aqui números decimais, né? Frações também. Você pode observar, pode dividir o numerador pelo denominador para transformar em decimal, pode multiplicar cruzando para saber observar as frações equivalentes, né? E quando o número decimal ou fração for negativa, ela vai ser sempre maior do que qualquer número decimal ou qualquer fração positiva, né? Aqui nós temos números decimais, 2,5 é maior do que 1,3, né? 8 quintos é menor do que 8 terços, porque os numeradores são iguais. Então, a maior fração vai ser a que tiver o menor denominador, quando os numeradores são iguais. Então, aqui 8 e 8. Aí 5 é maior do que 3. Mas como 3 está no denominador, então essa fração aqui vai ser menor que 5 quintos, 8 quintos é menor do que 8 terços. Aqui números decimais, comparando a parte inteira, né? Aí a parte decimal, a centesimal, a milesimal. 6 é menor do que 8. Então aqui menor que 5 terços e 2 sextos. Aqui você pode comparar, fazendo a divisão, multiplicando, cruzando. 5 vezes 2, 10. E 3 vezes 6, 18, né? Não, 5 vezes 6, 30 e 3 vezes 2, 6. Então, essa primeira fração é maior que a segunda. Multiplica o numerador da primeira pelo denominador da segunda. Aí 5 vezes 6 dá 30. E 6 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Então, a primeira fração é maior do que a segunda. A gente viu no assunto anterior umas 3 formas de resolver, reduzir ao mesmo denominador comum também pode ser, né? Como aqui, por exemplo, 5 terços e 2 sextos. Aqui, eu posso multiplicar esse 6 aqui. Esse 6 por essa fração vai dar 30 18avos. Aí eu multiplico esse 3 por essa fração. Vai dar 6 18avos. Então, 30 18avos é maior do que 6 18avos. Eu multipliquei esse por essa fração e depois multipliquei esse denominador por essa fração aqui. Posso fazer também 6 vezes 5, 30. E 3 vezes 2, 6. 30 maior do que 6. E o outro seria também tirando o mínimo múltiplo comum, que vai dar isso aqui, o mesmo denominador comum. Aí tem a comparação quando os números são negativos ou positivos. Você vai observar, no caso aqui, o número negativo e os dois são negativos. 2,5 é maior do que 3,5. Por quê? 2,5 negativo está mais próximo do zero do que 3,5. 2 negativo aqui eu posso observar. O 2 está igual, a parte inteira, decimal, centesimal. Aqui 7 é menor do que 8. Mas como esse número é negativo, ele está mais próximo do zero. Então é maior que 2 terços e 1 terço. Os dois negativos, aqui vai dar 0,6 negativo e aqui dá 0,333.
Então esse aqui vai ser menor do que esse aqui. Vai estar mais distante do zero, 0,666. Está mais distante do zero do que 0,333. Bom, gente, é isso aí a atividade. Eu expliquei a atividade e também a apostila, né? Aí vocês vão responder e depois me enviar. Fazer o cabeçalho bem direitinho, colocar a data que tem na atividade, o nome do assunto e depois responder. Quem responder, tiver imprimir a atividade, já responde no gráfico direto aí, na reta, né? E quem for fazer, aí faça a reta bem direitinho e represente os pontos. Coloca o pontinho e a letra. Não vai colocar número não, tá certo? Bom dia.